A paz do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Hoje eu vim falar sobre falhas que nós cometemos. E muitas vezes a gente não sabe esperar o momento certo das coisas acontecerem na nossa vida, né? E isso é totalmente normal, porque a gente somos seres humanos, né? Então, eu tenho uma passagenzinha aqui que eu queria passar para vocês, no livro de Números 23:19, que fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Será que o Senhor Jesus, prometendo algo a nós, ele não fará? Ele fará sim, mas ele fará no tempo dele, não no nosso tempo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? E eu sou uma dessas pessoas que estou aprendendo a ter paciência e esperar no Senhor, né? O porquê que eu tô com esse canal? Porque eu quero passar para as pessoas as coisas que eu sinto, as coisas que eu mudei na minha vida, né? As coisas que eu aprendi lendo a Bíblia. Então, assim, tudo é uma questão de, como é que se diz? Disciplina, né? Então, as pessoas falham, todos nós falhamos, mudamos de ideia. Eu tô com uns tópicos aqui para não me perder no assunto. Mudamos de ideia e às vezes quebramos promessas. Na maioria das vezes nós fazemos isso, né? A gente promete uma coisa e muitas vezes a gente nem pode cumprir com aquela promessa, mas a gente promete mesmo assim. Muitas vezes nós queremos, sim, cumprir aquela promessa, mas infelizmente no meio do caminho a gente para e não cumpre, né? Isso seja em dieta, isso seja em estudo, em trabalho, em amizade, o que for. Mas Deus não é assim. Deus, quando promete, ele cumpre. Ele cumpre tudo. E tudo aquilo que ele promete permanece firme no tempo dele, não no nosso tempo, né? Como eu falei, a gente quer no nosso tempo, mas não é, no tempo de Deus. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que nós merecemos e o que não merecemos e o momento certo dele nos dar aquilo que nós pedimos, né? Então, tudo aquilo que ele promete permanece firme. Ele fica em silêncio, mas ele vai cumprir com aquela promessa. Ele prometeu, ele ouviu você pedir, né? Então, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar acontecendo, porque a gente quer ver as coisas acontecerem logo, né? Mas nem sempre é isso. O agir de Deus, ele é um agir diferente. Ele é um agir calmo, tranquilo, de paz, sabe? E que lá na frente, muitas vezes, o que a gente não entende hoje, a gente vai entender lá na frente. O porquê da demora do que ele nos prometeu, do que nós pedimos e ele ouviu e demorou muitas vezes para nos dar, né? Então, talvez hoje o seu coraçãozinho esteja cansado de esperar as coisas acontecerem na sua vida. Mas eu digo uma coisa a vocês: não fique, confie no Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é o nosso Pai, né? Ele é Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Então, assim, ele não vai deixar a gente na mão. E às vezes a gente fica esperando algo que nós queremos e ele naquele momento ele não nos dá, né? Mas esse versículo nos lembra que Deus continua sendo fiel. Sim, ele é fiel, sim. Ele é fiel a todos nós. Então, o tempo pode passar. Passa o tempo e muitas vezes a gente fica ansioso, ai, porque tá demorando muito, ai, porque tem muitos meses ainda pela frente. Mas
As circunstâncias podem mudar. Da hora, do dia para a noite, ela pode mudar, né? O que você até perdeu, às vezes, até a esperança daquilo que você pediu, e ó, do nada Deus providencia na sua vida. Mas a palavra do Senhor nunca perde a validade. Confie o que Deus falou sobre a sua vida. Não volte atrás. O que eu quero dizer com isso? É que se você pediu, orou, continua orando e ele no tempo certo ele vai lhe dar. Pode ser o que for, em questão de saúde, em questão financeira, em questão de estudo, de trabalho, em questão de relacionamento, tudo tem um propósito de tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, assim, vamos aguardar no Senhor, vamos deixar que Ele haja na nossa vida, sabe? Eu tenho um negócio que eu estou aguardando que não deu certo e que me deram 90 e agora até 120 dias para ser resolvido. E eu, como ser humano que sou, né, fico muito ansiosa às vezes, mas aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou me controlando, confiando de que Deus é fiel e Ele sabe de todas as coisas, porque Ele sabe quando a gente mente e quando a gente está falando a verdade, né? Então, nesse caso meu, Ele está vendo que é necessário o que eu quero. Mas eu sei também que Ele vai me dar no tempo dele, no tempo que Ele achar que eu estou pronta para receber, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Tenham fé, tenham paciência, leiam a Bíblia. A minha Bíblia está aqui segurando o celular. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Eu estou fazendo o devocional do Salmo 139 por 21 dias. E ao lado da minha cama eu estou deixando um caderninho, uma canetinha, que é para quando eu me acordar, tudo que eu sonhar eu escrever. Porque Deus fala de várias formas para gente. Ele fala numa pregação, ele fala em um louvor, ele fala em um sonho. Uma pessoa do nada que vai passando assim por você e conversa e ali ela diz o que você precisa ouvir. Então, é muito importante a Bíblia. Antes eu orava de joelho e muitas vezes deitada até. Quando eu comecei esse propósito ontem, eu estou orando, eu me prosto no chão, fico prostrada no chão, com a cabeça no chão, de joelhos e com a cabeça no chão, sabe? Porque eu confio tanto no meu Senhor, eu confio tanto que Ele vai me dar o que eu quero, porque nenhum pai nega ao seu filho quando ele não está errado, quando ele não tem, não está fazendo nada de mal. E quando aquilo é justo para ele, ele nos dá. Então, o que eu quero de vocês é o seguinte, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Confia porque tem uma hora que vai acontecer, sabe? E outra coisa que eu aprendi isso com o meu irmão. Não conte nada do que você quer na igreja. Tipo, o que eu quero, o que eu pedi. Eu vou chegar lá na igreja, eu vou contar tal para uma amiga, aí a amiga vai contar para outra tal. O que que acontece? De repente, algo que é dito ali na frente passou pela visão ou então pelo ouvido da pessoa que está pregando. E aí você fica sem saber se aquilo ali é de Deus ou foi porque aquela pessoa ouviu o que você comentou, né? Então não conte. Olha, guarda aqui no teu coraçãozinho, guarda aqui no seu coraçãozinho. E quando você estiver na igreja, um dia lá na frente, quem estiver dando a palavra, pode até falar com você. E aí sim você vai saber que veio de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Confie no Senhor. Ore, que é tão importante. Eu não sabia a importância que era de orar e de ler a Bíblia. Eu não sabia, eu não tinha essa noção.
A partir do momento em que eu comecei, eu vi a importância que é ler a Bíblia, conhecer a palavra e esperar no Senhor. Então é isso que eu tenho para vocês hoje, né? Paciência, orem, peçam, agradeça também, porque a gente tem que agradecer muito a Deus, porque a gente é muito merecedor, né? Então, assim, a gente agradece pela nossa casa, filho, família, por tudo, né? A gente agradece também até pelas coisas que ainda há de vir. A gente agradece como se já tivesse recebido. Então é isso. O que eu tenho para vocês hoje é isso, essa palavra. Eu espero que tenha servido para vocês, porque o meu propósito aqui é esse. Se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, vocês se inscrevam, dá um joinha, né? Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer que eu respondo, tá? Mas o meu propósito é esse, é ensinar para vocês o que eu estou aprendendo. Porque tem muita gente que, assim como eu também, não fazia e não sabe, né? Mas a partir desse momento, a partir desse vídeo, você vai começar. Porque eu lhe digo de sinceridade, Deus é maravilhoso. Ele nos ouve, Ele nos entrega e Ele nos protege de tudo, nos guarda de tudo. Então, é isso. Mais uma vez é isso. Boa noite para vocês, que no caso eu estou gravando esse vídeo, eu gravo sempre à noite. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? E que vocês tenham sempre em mente que um dia o que vocês precisam, o que vocês pediram, chega, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima ou até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, né? Beijinho para vocês, tá?